Olá, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar aí as nossas seguidoras para a live de hoje. Enquanto nós esperamos, enquanto a gente espera, nossos seguidores, quero dizer para vocês que eu estou preparando muita coisa nova, muita novidade para esse mês de junho, muitas surpresas. Certo? E também algumas lives que eu estou preparando sobre a prática da mediação e alfabetização também. Alfabetização mediada. Vai ser muito bom. Vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Plantão mediação. Oi, tudo bem? Como estão? Anabel, tudo bem, Anabel? Seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda também. Agora nós vamos esperar a nossa convidada chegar. Enquanto isso, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel do EduC. E o nosso propósito é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas, e também algumas mães, a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual, certo? Algo aos olhos de muitas pessoas, como assim? Mas é possível isso acontecer e eu quero explicar para vocês como isso acontece. Olha, vamos ver a nossa convidada, plantão mediação, estou convidando. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Oi, Gisele. Oi, Tá me professora ouvindo Isabel. bem? Tá tudo certo. Que joia! Que bom, olha, eu tô tão feliz contigo Ah, obrigada. de ver o que você está fazendo, colocando em prática. Olha, tô extremamente orgulhosa, hein? Ai, nossa, fico feliz, mas tentando, né? Fico tentando mesmo aplicar o que eu aprendo nas lives e nos vídeos do YouTube também. Tenho assistido bastante. Ai, que bom. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel do EduC, e como eu falei já, o nosso propósito é ajudar professoras psico e neuro a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou alguma dificuldade na aprendizagem. Eu tenho algumas seguidoras, né, nesse grupo, e algumas delas já estão colocando em prática a mediação. Então, geralmente eu faço alguns vídeos explicativos sobre a neurociência e coloco também alguns vídeos explicativos práticos de como mediar, como acelerar a aprendizagem da criança a partir do processo de mediação. E aí, como a Gisele é assídua nos meus vídeos, né, eu acabei convidando ela para fazer, já convidei algumas vezes, convidei de novo para fazer uma live, porque ela vive mostrando para mim o que ela faz com o filho dela, e eu acho que é uma experiência muito bonita que ela pode aqui compartilhar com outras mães para que vocês também se empoderem e se tornem mediadoras, certo? Até eu gostaria que você se apresentasse um pouco, Gisele. Boa noite. Eu sou Gisele. Eu tenho um filho de 7 anos que tem dificuldade de aprendizagem. Ele tem uma síndrome que ele tem atraso de desenvolvimento. Eu cheguei até o canal da professora Isabel e dizem, né, que a gente só chega que a gente só sai da zona de conforto pelo amor ou pela dor,
No meu caso, foi pelo amor e pela dor. A dor porque a pandemia, né? Ficamos com as crianças em casa, e eu realmente não sabia que meu filho era um esquecido na escola. Ele fazia parte dos esquecidos, mesmo indo na escola todo dia, e foi muito, muito, muito triste. E pelo amor, porque eu, como mãe, não adianta culpar a professora, não adianta culpar o sistema, não adianta culpar. Precisava fazer alguma coisa. Então, eu resolvi procurar informações e cheguei no canal da professora Isabel e tem me ajudado muito, porque eu realmente não sabia nem por onde começar. Tinha comprado um monte de apostilas e colocando a criança para fazer grafismo, né? Contornando o A, e realmente não ia evoluir. E desde que eu estou trabalhando com ele, é assim, notório a evolução dele. Tanto na questão de aprender mesmo, quando eu faço alguma tarefa bem específica de alfabetização ou de reconhecimento de números e quantidades, mas também em outras questões. Coisas que eu não sabia, nem imaginava que eram importantes. Por exemplo, criar situações para que ele lembre, né, que é a transcendência. E aí eu queria falar para as mães que não precisa ter muito tempo. Eu também não tenho, eu também não tenho tempo. Eu me viro assim. Mas com a professora Isabel eu aprendi que eu posso mediar até qualquer coisa no carro com ele. Ontem a gente aprendeu os meios de transporte. Você vai vendo o caminhão, que a aprendizagem não é só o livro, né? Você vai estimulando outras coisas e está sendo bem importante. Olha, eu tô muito feliz com a sua ação, né? E acho, porque a Gisele tem o hábito, ela faz lá um mapa cognitivo e manda para mim, bate uma foto, manda para mim, diz, professora, tá certo. Eu acho assim sensacional, tá? Então você tá no caminho certo, se desafiou, olha, muito bem. Então, essa live é mais assim, como a Gisele já começou a colocar em prática, para que ela possa fazer algumas perguntas para mim de dúvidas que estão surgindo. O que são as dúvidas? As dúvidas surgem a partir do momento que você começa a usar a técnica. Porque se você não usa, não tem dúvida, né? Eu explico bem lá no vídeo e tudo bem. Mas a prática, ela te desafia a pensar um pouco mais. Então, a Gisele tem algumas dúvidas, a gente vai tentar tirar essas suas dúvidas ao vivo. E aí a gente pode fazer assim, tu vai dizendo as dúvidas e eu vou tentar responder. Pode ser? Tá. Tá, eu vou colocar algumas, que eu tenho bastante. Professora, eu gostaria de fazer 3 vezes na semana uma mediação bem mediada. Durante os outros dias, a gente vai mediando uma tarefa, mas eu gostaria, com o mapa, com o trabalho assim, feito direitinho. Aí eu tenho feito o mapa de algumas atividades, mas aí eu acabo sempre ficando nas mesmas funções cognitivas e operações mentais, né? Por exemplo, transcendência já está 100% de efetividade, porque eu realmente já consegui colocar isso, que é muito simples para o meu filho. A transcendência já está nele, era uma coisa que não tinha, mas já está. Então, eu acho que não preciso ficar trabalhando toda vez a transcendência, né? Como que eu faço um mapa que eu consiga, por exemplo, em 3 vezes na semana, trabalhar o máximo de funções, de operações mentais e das funções cognitivas? Tá. Então vamos pensar assim, ó, tem uma informação antes dessa resposta, tem algo que você colocou aqui, aí que é importante. Ele já está fazendo transcendência, né? A transcendência aparece muito.
Então, assim, ó, aí pode perguntar, por que que tá aparecendo transcendência agora? Já que ele tem dificuldade em oralizar, né? Sim. Eu sei, porque eu já falasse outra vez, mas assim, o que que acontece? As perguntas que você está fazendo, estão todas sendo direcionadas para a transcendência, né, realmente, Uhum. certo? Agora, isso mostra, quando ele dá uma resposta, a partir da pergunta da transcendência, mostra que ele está fazendo relação com alguma memória que ele já tinha. Porque a transcendência Sim. acontece dessa forma, vai mexer na memória de longo prazo. Então, a gente tem uma ideia de que a criança com deficiência intelectual não tem memória, né? Ela não se lembra no outro dia, mas ela tem sim memória. Então, agora que você está fazendo as perguntas, está ativando aquelas áreas que têm memória, Sim. certo? E aí, o que acontece? Essa transcendência ela vai provocar, que a gente chama, uma ação mental de foco. Ele não está mais focado agora? Sim. Sim. E Lógico. ele gosta muito também de trabalhar a tarefa mediada. Então, quanto mais transcendência tu fizer, mais significado. E isso prova que ele está usando as operações mentais de identificar, comparar, classificar, ver detalhes. Ele está se encorajando a refletir, pensar, abstrair, entendeu? Porque para Sim. fazer uma transcendência, todos esses processos são ativados. Então, aquela ideia de Ah, que meu filho é deficiente e talvez tenha muita dificuldade, talvez ele não tenha tanta dificuldade assim, tá vendo? A é. dificuldade era algo, como é que a gente vai dizer? Você não gerava a necessidade dele pensar, porque você provavelmente dava a tarefa para ele só, agora pinta aqui de amarelo o ursinho. Ele ia lá e ia Sim. pintar. Então é só perceptível, ele não pensava nada do urso, da cor, não fazia relação nenhuma. Agora as Sim. perguntas você está fazendo para isso. Então, ele está começando com raciocínio mais rápido. Nossa, muito mais rápido. É, Então, ou tipo, seja, fala. ele estamos jantando, por exemplo, e o assunto chega em alguma coisa. Outro dia, eu coloquei um áudio que minha irmã tinha mandado e na hora ele foi correndo buscar uma galinha que minha irmã tinha dado para ele de colocar na porta. Então, só de ouvir a voz da minha irmã, ele relacionou a voz dela, né, com ela e ainda ele lembrou de um objeto que ela tinha dado para ele em outubro do ano passado. E foi correndo buscar. Então, assim, e é muito rápido, é impressionante. Ó, então, mesmo ele não oralizando, você está vendo que ele está evoluindo, né? Então, Sim, assim, ó, então isso mostra que ele está entendendo as tarefas, está entendendo o que é pensar, o que é fazer conexão entre alguma coisa que ele já sabia e algo que você está pedindo. Agora, o importante, Gisele, é em todas as tuas mediações, tu aham, focar sim, nos detalhes daquela tarefa. Os detalhes incluem cor, tamanho, forma, espessura, textura, quantidade. Isso é importante, porque sim, isso tudo depois para que ele possa identificar todos esses detalhes, ele utiliza operações mentais, outras, por exemplo, identificação, comparação, decodificação, análise, síntese, seriação, raciocínio hipotético. sim. Então, não necessariamente, por exemplo, eu fiz aquela mediação da moto, né, do brinquedinho que era uma moto e do carro. Ele não sabe, eu penso, né, que ele não sabe muito bem quantos são quatro rodas. Mas a gente trabalhou que na moto só tinham duas, na outra contamos. Assim,
não ficou só no número 4. Ah, são duas rodas aqui. E aqui são quatro. A gente olhou uma por uma, o tamanho. E eu percebo que ele gosta e ele fica bem atento a essa atividade. E eu aprendi com a professora que tem que nomear as coisas, né? Então, tudo, eu falo para ele, Oscar, tudo tem nome. Então, a gente tá fazendo a tarefa com o carrinho, a gente põe lá, ó, o nome, carro. E também tem uma coisa tão impressionante, professora, que eu percebo as sinapses, quando elas ficam doidas, né? Elas, elas fazem com que a face da gente mostre que elas realmente estão doidas, né? Então a gente estava fazendo uma atividade que tinha um gato. Aqui em casa também a gente tem um gato, mas o Oscar nunca ouviu falar em pulga. Nunca. Então eu perguntei na tarefa lá, eu perguntei, Oscar, será que esse gato tem pulga? Nossa, chegou que franziu a testa. Por quê? Porque era uma palavra que ele nunca tinha ouvido falar o que era uma pulga. Então aí eu expliquei o que era uma pulga, a gente foi olhar no vídeo, uma pulga, conhecer uma pulga, né? Que eu acho que tudo isso, como que a criança vai evoluir se também não vê coisas diferentes, né? Uhum. Então, esse é o processo. Se os neurônios, se é algo que ele já sabe, nada acontece, não irrita as sinapses. Agora, se é algo, desculpa, se é algo que a criança já conhece, não irrita as sinapses, tem que ser algo novo, né? Como esse achado aí. Então, assim, ó, e como você fez muitas transcendências com ele, mediou muito para isso, o que aconteceu? Ele também está desenvolvendo a curiosidade. Por isso que ele fica atento nas atividades, entendeu? E ele busca explicações. Antes, as sinapses dele estavam muito lentas. Sim. Porque você não gerava a necessidade dele pensar. Não. Então, agora com as perguntas, você está gerando a necessidade. Daí o que acontece? Os neurotransmissores, eles estão se potencializando. Porque ele mesmo está vendo que ele é capaz de responder as suas perguntas, de fazer relações. E, com isso, você está gerando mais necessidade para ele. Isso ajuda a acelerar, né? Agora, tem algo envolvido aí, importante, que é a simbiose entre você e ele. Ele vê nos teus olhos, os neurônios espelhos dele, olham para os teus olhos e conseguem ver que você está emocionalmente comprometida com a aprendizagem dele. Entendeu? Aí ele fica recíproco. Se é 5 minutos, se é 10 minutos, se é 15 minutos, não importa. Ele está ali envolvido com você naquele movimento de perguntar, de pensar. Aí você pode me perguntar assim, a questão emocional. Lógico que a questão emocional é tanto de você mostrar que você acredita que ele é capaz, quanto dele. Se a minha mãe está tirando um tempo para conversar comigo, para fazer uma tarefa comigo, é porque eu sou capaz. Então, as funções conativas, que a gente chama emocionais, né, elas estão direto ali. As executivas já estão trabalhando memória e atenção. E as funções cognitivas também, que você trabalha quando faz o mapa cognitivo, né? E agora é uma coisa que eu queria falar também contigo, é sobre o... Porque, assim, a hora que ele vai fazer a tarefa, como é que tá? Ele tá mais... Ele gosta, ele tá mais atencioso? Sim, ele gosta muito, porque antes de eu começar a mediar, eu dava aula mesmo com as apostilas. Só que ele não gostava de jeito nenhum. Eu já tinha até pensado em comprar uma roupa de professora para mim, um uniforme, inventar aqui o nome da escola da Gisele, para que ele
tirasse a ideia de eu ser a mãe dele e ele me visse como professora. Mas não era esse o problema, né? Eu sou a mãe, eu não fiz o uniforme, era o tipo de atividade, o tipo que eu cobrava dele. Eu não tenho experiência pedagógica e então eu usava o que eu sabia, que é B com A, Bá, pintar de vermelho, aí pega o amarelo. E não, esse não é o vermelho, vamos pegar o vermelho, aí já mostra o vermelho, sabe? Então a criança realmente não era uma aula interessante a minha, mas agora tá melhorando. É, mas eu quero te dizer o seguinte: quando você começou a mediar o teu filho, o que que aconteceu? O cérebro, ele adora aprender. O cérebro é como se fosse algo independente da gente. Ele adora aprender, porque nesse momento que o Oscar se vê nesse movimento de pensar, de responder as tuas perguntas, de relacionar, os neurônios, eles liberam um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo prazer e pela motivação. Então, vê só, você começou a mediar, ele já ficou mais atento, ele já começou a relacionar, começou a fazer transcendência, começou a ter prazer, a gostar. É tudo uma consequência, entendeu? Então, Sim, a memória do Oscar vai dando sentido àquelas perguntas que você vai fazendo. E quanto mais você fizer esse movimento, mais o cérebro dele vai se organizar a partir da plasticidade cerebral. E aquelas funções cognitivas que são deficientes, que não deixam o Oscar ser uma criança ou mostrar que ele tem muito mais potencial, essas funções vão se consertando, vão se arrumando, vão se reorganizando, só pela necessidade que você está gerando dele pensar. sim. E Esse é o efeito. Pode falar. professora, os resultados da mediação, eles não são observados só quando faz uma tarefa mediada. Tem dias que eu não tenho como planejar alguma tarefa. Então, a gente faz a tarefa das apostilas que eu tenho aqui em casa. E é impressionante como foi muito rápido. Sabia o que era para fazer. Foi assim, fiquei admirada, porque geralmente demorava, não queria fazer. Então, assim, ele olhou, eu li para ele, a gente observou, que eu já aprendi, que tem que observar, né? Então, foi muito rápido para fazer outra atividade, mesmo não sendo tão mediada. Atividades por exemplo, uma atividade que vem da apostila da escola. Uhum. Então, mas é isso mesmo. A criança vai, aos poucos, ela vai transferindo daquela atividade mediada para uma outra situação. O mesmo processo de pensar, tá? Porque se você ficava ali só mandando ele fazer as coisas, como geralmente acontece na escola também, as crianças ficam desanimadas. Agora, quando você faz ela pensar, fazer perguntas, quando você não faz a pergunta e o Oscar está em outra tarefa, por exemplo, ele mesmo vai fazer as perguntas para ele, Sim, sabia? Ele ele mesmo vai começar a fazer as perguntas para ele para poder pensar. É um hábito, né? eu fiquei muito, muito impressionada com como foi rápido para ele entender o que era para fazer na tarefa. E era uma Então, outra coisa. coisa que eu queria perguntar, como é que está a fala dele? Melhorou? Ah, ele tem feito muito mais sons. Tem tentado se comunicar muito mais através da fala. Tá, Conversa muito. Não tem fala, né? Mas conversa muito, tá usando, né, a voz dele. Talvez tá. até essa mediação consiga que ele
também perceba a voz. Como ele já tem 7 anos e não fala, se não mexer aí nas sinapses, quando vê, não sabe mais, né? Que faz som, faz barulho. E sim, tá tentando. E isso já é ótimo, né? Porque quando a pessoa ela sabe que tem e tem vontade, vai, né? É, é uma caixinha surpresa, né? Porque você dialoga com ele, faz as perguntas, certo? Uhum. Quando a gente faz a pergunta, a gente espera que o outro responda. Sim. Aí o que acontece? Quando você pergunta e ele não responde igual a você, porque ele não fala, você gerou uma necessidade. A necessidade dele falar. A Sim. necessidade dele falar. Daí assim, ó. Quanto mais a gente pensa, mais a gente quer oralizar. Então você está fazendo ele pensar e ele quer se expressar pela oralidade. Então você está gerando essa necessidade nele. Eu não quero dizer que um dia ele vai falar, mas ele tem essa necessidade de expor. Entendeu? O ser humano, na sua evolução, ele não falava. Ele não falava. O homem desenvolveu a fala há pouco tempo, mas ele não falava. Resmungava, desenhava, para depois ter uma fala organizada. Então, o nosso processo também é assim, evolutivo, né? Ontológico. Então, quando você gera a necessidade dele falar, você acaba organizando o pensamento, mais ainda. E o pensamento exige a fala. Então, Ah, faz a mediação. Faz a mediação porque ele vai... mas, professora, e aí eu tenho dificuldade, né? Porque sou uma hiperativa, em faço a pergunta, né? Tô ali com o meu mapa, com as perguntas. E aí, eu pergunto. E aí, quanto tempo eu tenho que esperar? Olha, o Forstein, ele fala assim, ó, ele tem um lema, né? Uma máxima, assim, que ele diz... Todas as... É que, assim, todos os livros que eu estudei dele, né? Na capa estava escrito assim... 1 minuto, deixe-me pensar. Aí eu perguntei para ele, o que é aquilo, né? Ele fala que cada criança tem o seu jeito de pensar e o seu tempo para fazer as conexões. Então, a ideia é que você faça a pergunta, de repente você faz até uma pergunta, né? O que você acha que tem dentro desse copo? É uma pergunta. Agora, se a pessoa não sabe, ela vai demorar. Ela vai demorar para responder. Aí o papel do mediador é assim, ó. Fazer outras perguntas em cima dessa pergunta. Por exemplo, olha, você quer que eu te ajude a pensar? Entendeu? Sim. Como é que eu posso te ajudar? Você quer um tempo maior? Olha, eu posso te dar uma pista. Ah, sim. Ó, observe bem. Então, na verdade, a gente dá um tempinho, né? Dá um tempinho, mas não que seja 10 minutos, 5 minutos, não, é muito tempo, né? Entendeu? Sim. Então, se a criança mostra que não sabe ou está insegura em responder, a gente usa aquele momento para trabalhar outras perguntas. Você está indeciso? Como é que eu poderia te ajudar a responder isso? Será que desenhando algumas possibilidades você consegue me responder? Então você vai conversando, entendeu? Até porque para a criança não se sentir incompetente naquele momento. Porque ela pode se sentir, né? Pô, a pergunta me perguntou isso. Quando eu fiz uma mediação com a Maria Valentina, ao vivo, eu não tinha combinado nenhuma pergunta com ela, né? E aí, teve umas 2 perguntas que ela ficou me olhando como se fosse assim, eu acho que eu não sei responder. Então, eu já fui lá
tirei ela daquela sensação de incompetência e trouxe uma outra pergunta. Ah, o que tu acha de fazer? Então a gente sai daquele cenário e coloca para fazer a mediação de novo, certo? Sim. Então essa é a dica, né? A gente espera um pouquinho, aí a gente pode perguntar, o que você está pensando? O que será que você está pensando? Posso te ajudar? Podemos desenhar alguma coisa para te ajudar? Você quer que eu dê alguma pista? Então você vai trabalhando ali com a criança, entendeu? Ah, sim. Aí então, eu não preciso dar um tempo muito grande, mas também não respondo a pergunta, né? Eu posso fazer Não, outras perguntas. outras perguntas. Não Ah, dá, sim. assim, ó, nunca dê a resposta. Sabe por quê? Mesmo que você fez aquela primeira pergunta e ele não respondeu, e você fez outras, e vocês acabaram caindo em outro, eu digo, em outro espaço, né? Aham. Até esqueceram da primeira pergunta, vai ser um dia, ele vai te mostrar a resposta daquela pergunta. As Sim. sinapses, elas vão dar um jeito de responder. Porque você gerou a necessidade. E elas não têm a resposta. Então elas vão buscar. Elas vão buscar, elas Nossa. vão buscar. É muito lindo, É, assim. é, é muito lindo mesmo. E Né? eu. Então, mas aí, professora, assim, eu posso, né? Tipo, 3 vezes na semana eu me propus que eu preciso fazer uma mediação um pouco mais puxadinha. Mas então, então todas eu continuo trabalhando a transcendência para ir evoluindo também, né? Mas É, aí eu preciso melhorar, porque eu acabo ficando parada na transcendência, comparação, detalhamento eu faço. Mas aí eu já queria explorar era tudo, né? Já quero fazer tudo. São 4 operações, né? E 28 funções. não, são 19 operações É, mentais. 19 operações e 28 funções, né? Já tô querendo fazer tudo. Tudo, tudo. Não, Mas, mas calma, calma. Então, assim, ó, primeira coisa, você pode fazer 3 mediações por semana. E sim. vai variar de acordo com o que está a atenção do menino. Então, às vezes, você pode começar a planejar mediações de 15 minutos e chegar até 40 minutos. Depende se ele estiver ali concentrado, conversando, dando respostas, você pode ir até 40 minutos, entendeu? Que é uma quantidade legal que o cérebro vai absorver, porque a cada 40, 45 minutos, tipo, dá um tilt. O cérebro precisa descansar. Então não Aham. adianta que dali para frente, enquanto ele não descansar, ele não vai absorver mais nada. Então a gente sempre diz, né? Entre 15 e 40 minutos. Começa com 15, vai para 20, vai para 25, meia hora, até 40. Ah, Agora, sim. assim, ó, você pode pegar 3 atividades e explorar, né, com as mesmas funções cognitivas, Aham. com as mesmas funções. E só vai repetir, o estímulo é que é outro, mas as funções são as mesmas. Eu expliquei, eu acho, sei lá, umas 4 ou 5 critérios de mediação. Agora, pela tua fala, eu vi talvez não tenha ficado claro. Assim, ó, existem 12 critérios de mediação. Uhum. 3 são universais. Toda tarefa que tu fizeres tem que deixar claro qual a tua intencionalidade para o Oscar ser recíproco. Sim. Vais trabalhar com transcendência e significado. Ah, sim. Faz perguntinhas, entendeu? Para que o Oscar tenha as transcendências e construa um significado. E isso lá nos meus vídeos eu explico, dou exemplo de como fazer. Aí por isso que são 3 critérios universais. E as operações mentais são 19.
Eu considero, assim, identificação, comparação, classificação, diferenciação, essas aí, comparação, né? Essas que a gente chama de mais básicas, tu pode Sim. explorar muitas vezes. Não é assim, né? Muitas vezes, porque se ele tiver essas operações bem feitas, Uhum. ele vai aprender depois a usar no processo de alfabetização. Ah, sim. É, comparação eu tenho que trabalhar, porque percebi, percebi que a nossa atividade de comparação que fizemos essa semana, ela foi uma atividade mais lenta, porque ele tem dificuldade na comparação. Então, eu vou. Então, então é isso. Aí você pode repetir, certo? Aham, Deixa eu ver o que mais. Eu ia falar uma coisa, agora. Deixa eu ver o que mais. Então, assim, a tarefa em si pode ser diferente, mas as funções cognitivas e as operações mentais podem ser as mesmas. ah, Eu sim. trabalhei algumas funções cognitivas, algumas de entrada, outras de elaboração e outras de saída da informação. Tem vídeos também sobre isso, né? Aham. Então, mas assim, eu estou pensando, né, em sistematizar esse curso que as pessoas estão pedindo. Ah, Aí sim, você, por é. exemplo, no webinário, eu vou fazer um webinário dia 23/6, certo? Lá eu vou explicar só mapa cognitivo. Como Ah, relacionar as funções cognitivas com as operações mentais para que a gente possa, então, construir uma ação mais clara, né, na hora de mediar. Tu não pode perder. sim, não vou perder, meu Deus. Não vou perder, não. E o curso também, professora, vai ser muito bom, porque eu tenho, eu já cheguei a procurar algum artigo, alguma coisa sobre as funções e operações quando tinha alguma dúvida, mas realmente não consigo entender. Não são feitos para os leigos entenderem, né? É difícil. E aí a gente já não tem muito tempo e ainda vai ficar lendo artigo sem, né? Não. Então, professor, o curso vai ser assim muito bem-vindo. Estou pensando, né? Porque, assim, na verdade, eu quero fazer algo que tenha uma linguagem clara, para que vocês não percam tempo, que vocês entendam, que consigam colocar em prática imediatamente. Ah, vai ser ótimo. Então, isso é preciso, né? É preciso que vocês compreendam como é que o cérebro funciona. Porque se o meu cérebro funciona desse jeito, né? Então, assim, a partir do momento. Hoje eu estava falando com alguém, eu não sei com quem era, acho que era a coordenadora da minha escola, e eu falei para ela assim: olha, eu era uma pessoa antes de, de ter o curso de mediação, e na época que eu fiz, a minha professora aqui no Brasil, ela falou assim, né? Ela já faleceu, ela disse assim: eu quero te mediar, deixa eu te mediar. E deixa de ser a minha cobaia, né? Deixa eu te mediar. Então, assim, eu fiz todo o processo comigo. E aí Ah, depois é que eu fui para fora do país para poder ser uma mediadora, né? aham. Reconhecida e tal. Então, hoje, quando eu faço alguma coisa, eu faço a automediação comigo. Eu me pergunto tudo que eu preciso. Se eu vou comer, sabe? Se eu vou dirigir, Nossa. eu faço a mediação comigo, né? Ah, mas eu também já estou aplicando algumas coisas comigo. Assim, eu, eu não sabia da importância do detalhamento, de se trabalhar o detalhamento. Tanto que eu tive dificuldade a vida inteira em fazer as tarefas muito errar, porque não olhou, porque não fez detalhamento, não aprendi a fazer detalhamento das atividades. Errar muita coisa simplesmente porque não. E não é assim,
não prestou atenção. Não, é que eu não sei, não sabia mesmo. Que tenho que olhar, que tenho que olhar cada coisa, né? Observar bem. Eu realmente não sabia, porque nunca cheguei a ser cobrada tanto de, olha, vamos observar. Por exemplo, as atividades do Oscar, tem muita atividade que só vem assim, ligue. Eu até peguei aqui, só pra mostrar. Tipo, ligue. A atividade vem assim, ligue os índiozinhos. Só que aí, agora, eu escrevo do lado, observe bem e ligue os índiozinhos, porque o observar bem é uma etapa tão importante como ligar os índiozinhos, né? Lógico. E aí é importante para uma mediadora, por exemplo, saber como é que o meu aluno vai compreender essa informação, como é que essa informação chega lá para ele. Porque, por exemplo, se uma criança que não sabe ligar, e a professora lê assim, ó, liga os índiozinhos. Ligar aonde, né? Será que é Sim. ligar na tomada? Porque geralmente a gente liga o celular na tomada, liga o secador de cabelo na tomada. Ligar aonde? O que é ligar? Entendeu? O que é Sim. ligar? Então, se a criança não tem esse conceito claro e preciso, ela nem sabe o que vai fazer na tarefa. Então, o nosso papel de mediador é discutir com a criança isso. Então, assim, a mediadora, ela faz 1000 perguntas. E lá no final, a criança vai fazer a tarefa. Mas do início da pergunta até a última pergunta que você planejou fazer para ele pensou muito sobre aquela tarefa. Ele já examinou os detalhes de cada índio, sabe a diferença entre eles, sabe o posicionamento que eles estão, se é na esquerda, se é na direita, se é em cima, se é embaixo, se é no lado, se é no meio, se estão de costas, se estão de frente, isso tudo você já explorou. Então, realizar aquela tarefa de liga o índiozinho igual é insignificante, ele vai chegar lá e vai fazer a tarefa, entendeu? Eu vi a tarefa que você fez do Oscar, da árvore. Queria que você me Sim. contasse como é que foi. Não foi uma mediação planejada, né? Era uma que eu faço assim. Eu queria trabalhar a comparação porque eu sei que ele tem dificuldades, né? Então, eu desenhei no quadro branco uma árvore com fruta. Eu só tinha caneta preta e verde, então a fruta era uma maçã verde. E coloquei a terra, né? E uma flor. E aí separei, né? Fiz no quadro branco, coloquei só a árvore do outro lado. Então, só o Oscar olhar para ele não tinha sentido, né? Então eu falei, contei toda uma história. Oscar, a mamãe gosta muito de comer maçã verde, porque você lembra que na casa da vovó tem muitas árvores? Lembra. Tem muitas frutas na casa da vovó. Então a mamãe comia maçã verde. E aí foi indo assim. E ele, antes de eu perguntar qualquer coisa, ele mesmo, eu tirei a foto, ele mostrou que no lado que ele estava, do quadro, não tinha flor. Então, foi indo a tarefa que depois, do jeito dele, ele fez, colocou as maçãs na árvore e também fez a flor. No começo, ele não sabia o que fazer, mas aí foi indo com a história e ele depois sim comparou e fez a atividade. Ó, que legal, né? Então, isso é importante. A atividade é a última coisa. É como se a atividade fosse um pretexto para você fazer ele pensar. Então, Sim. nunca dê a resposta. Se ele não te deu a resposta, tu faça outra pergunta. O cérebro, ele quer ficar na pergunta. A pergunta empodera os neurônios, empodera as sinapses. A resposta não. Então, se eu pergunto, o que é isso? Aí tu vai falar, caneta. Acabou. O que as tuas sinapses fizeram?
Nada. Nada. Agora, se eu começar a perguntar, qual a utilidade dessa caneta? Será que eu posso usar essa caneta para fazer algo que não seja escrever? Aí teu cérebro já deu um tilt. Já começou a... o que essa mulher está fazendo essas perguntas para mim? Que eu não tenho uma resposta imediata. Ou seja, começou a se irritar e se eu estou envolvida contigo emocionalmente, eu digo, vamos lá, vai lá, vamos ver, vamos pensar junto. Você vai ver que eu não estou fazendo uma pegadinha contigo, estou apenas fazendo você pensar, estou acreditando que você é capaz de me dar uma resposta, e aí há uma liberação dos neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, né? E aí Sim. isso tudo vai encher aquela área das sinapses de neurotransmissores e os neurônios do outro lado vão absorver e vão passar a informação. Então vai ficar bem ampliada essa informação, né? Aí é onde que Nossa. você chega a fazer transcendência, usa a memória de longo prazo. Porque, por exemplo, eu uso a caneta, além de escrever, eu uso a caneta para prender o cabelo. Então eu faço, né, um coquezinho e coloco a caneta. Então a caneta, ela virou um pregador de cabelo. Mudei totalmente a função social da caneta. Né? E é impressionante, né, isso, porque não precisa ter a pessoa ter claro, o resultado com uma criança com dificuldade de aprendizagem é maravilhoso, porque eu acho que salta mais, né? Você consegue ver essa evolução. Mas isso acontece conosco, né? Se a gente está acostumado sempre andar pelo mesmo caminho todo dia, ir para o trabalho no mesmo caminho, você vai no automático, né? Você nem sabe quando você sai de casa e chegou, você nem sabe como que chegou, né? Agora, se tiver que andar por um bairro que você não conhece, as suas sinapses, elas trabalharam todo o tempo ali, porque é atenção, é foco, é tudo, né? Então, nas crianças com dificuldade, é tão importante que consegue ver, assim, muito claro a diferença de uma criança que faz atividade imediata e que não fazia, por exemplo, aqui em casa, né? É impressionante. Mas olha o que acontece nas nossas escolas. A ideia que alguns profissionais têm é assim, ó. Olha, esse menino tem deficiência intelectual, então ele não pensa muito. Então eu vou dar apenas algumas atividades para preencher o tempo dele, para ele estar aqui, porque ele está aqui na minha sala para se socializar com os outros. Sim, aham. Sim. E tinha que ser o contrário, já que essa criança tem dificuldade em pensar, eu tenho que fazer ela pensar em dobro. É muito E aí triste, isso né, não professor? acontece, isso não acontece. Não. Né? As crianças são os esquecidos mesmo, né? Vão na escola para socializar e eu já fico pensando que tanta socialização, porque as outras crianças estão lá estudando, né? Passam todo o tempo estudando, só tem a hora do recreio. Então, mas professora, o meu já não vai mais ser dos esquecidos, porque agora, além de eu poder acompanhar e também poder ajudar a professora, porque muitas professoras, elas precisam de ajuda. Elas não têm como ter 20 crianças e ficar fazendo uma tarefa mediada para o outro. As mães, né? Eu me incluo. A gente precisa ajudar as professoras. Não tem como a gente ficar cobrando a professora não fez isso, a professora não fez aquilo, mas não dá. A professora precisa de ajuda. Agora, uma outra coisa também que eu quero dizer para você, que a mediação não é algo que possa ser feito só com uma criança por vez. A mediação pode ser coletiva, porque a professora Camila, que já fez uma live aqui comigo, por causa da pandemia, as crianças vieram do primeiro ano para o segundo, algumas sem saber ler, Uhum. porque não viram as videoaulas, né?
por mais que a professora caprichava, tudo é. Tem criança que não conseguiu, e tem pai que só tinha um celular, não tinha como a criança ficar, né? Aí depois para assistir a aula gravada à noite, às vezes a criança dormia. Então houve uma preocupação bem grande da professora Camila com relação a essas crianças, que chegaram na escola no segundo ano, algumas sem saber ler. E a maioria já está lendo. Fevereiro, março, ela acho que ela começou em março, abril e maio, em 3 meses. Nossa, Agora, eu acho que na sala só tem 2 problemas, entendeu? E era quase a metade da turma. E ela mediou eles, a apostila, 2 vezes por semana, ela faz a mediação com a turma inteira. Faz a turma pensar. nossa, que maravilha! Isso é Mas muito bom. aqui em casa, eu faço mediação até no jantar. Tá os 4 ali jantando e várias perguntas. Tem algum alimento diferente? Faço a pergunta já, porque o Oscar não pode sentir que só ele está sendo mediado. Também tem isso, né? Só Aham. faz pergunta para uma pessoa? Não, aí eu pergunto, olha, para a irmã do Oscar, você gosta disso? Você lembra? Então, a mediação também não pode ser, né? Numa sala de 15, aí você fica perguntando, a criança até pensa, nossa, por que eu tenho que estar respondendo tudo isso, né? Lógico. Então, muito interessante, que aí todos trabalham e desenvolve todo mundo, né? Isso é. E assim, ó, o bom também é cada vez que tu faz perguntas para tua outra filha e que o Oscar vê, certo? Porque o nosso cérebro ele funciona assim, ó. Se eu falo cachorro, o teu cérebro não sabe se você viu, se você escutou ou se você pensou no cachorro. Uhum. E aí, dentro dessa lógica, quando você faz uma pergunta para tua filha, o cérebro do Oscar tenta responder também. Nossa, Isso é o poder. A neurociência mostra isso nitidamente, sabe? que maravilha. O nosso cérebro é muito lindo, é muito surpreendente. Ele é extremamente potente. E aí a gente deixa a nossa criança com deficiência intelectual anulada dentro da escola, né? O desconhecimento. E aí a gente acaba anulando em casa também, professora, porque eu, eu não sabia brincar com o Oscar, brincar sem nem fazer nenhuma pergunta com sentido, né? Não deixar ele pensar. A criança no lado na escola e nós, sem saber que uma brincadeira pode evoluir tanto, a gente acaba anulando em casa também, né? Porque É, todo mundo precisa saber da capacidade da criança, né? E se a gente acreditar na capacidade, como a professora falou, a criança ela vai se achar competente. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar muito em casa. então, eu acho que eu já te respondi, eu marquei aqui com relação ao tempo, né? Uhum. Com relação ao tempo, com relação às funções cognitivas. Agora sim, ó, vamos pensar rapidinho. Existe uma sequência, existe uma sequência, sim, né? Eu acho que eu já mostrei em alguns vídeos todas as operações mentais. Eu coloquei elas ali em sequência. Uhum. Por exemplo, para comparar algo, a criança precisa, não, desculpa, para classificar algo, ela precisa identificar, comparar, analisar, entendeu? E daí Para classificar. depois sintetizar, para depois classificar. E classificar, assim, professora, como é classificar? Tipo, me dá um exemplo, assim. Tá, classificar é como se você utilizasse alguns atributos. Por exemplo, cor, forma, tamanho. Ah, sim. No material do bloco lógico, eu uso muito classificar. Ai, eu já olhei, mas é que antes eu tava com pouca informação, agora eu vou olhar de novo e vou conseguir captar mais informações lá no material do Bloco Lógico. Foi Porque muito lá bom. a gente basicamente classifica, né? Formas, cores.
Então, quando você diz assim, ó, quantos quadrados azuis? Monta aqui para mim. Ela está classificando, ele está selecionando, está identificando, comparando, analisando, sintetizando e Ah, classificando nos sim. quadrados grandes, grossos e azuis. Ah, então essa semana eu vou fazer uma mediação de classificação, porque classificação vai ser o auge, né? Que aí já vai ter passado. Vamos ter que passar várias para chegar na classificação. É. Então é isso. Assim como as operações, as funções cognitivas também, elas estão numa certa ordem, certo? Aham. Quando eu apresento as de entrada, elaboração e saída, também. Por isso, assim, ó, quando eu fizer um curso para vocês, eu quero explicar detalhadamente, sabe? Cada coisa dessa. Ali no meu Instagram, eu posto muita coisa mesmo. Tudo de muito valor. Mas, às vezes, a pessoa não consegue ver o encadeamento, né, das Ah, ideias. sim, é. Acaba Todos os ficando. vídeos são ótimos, mas. É, mas acaba ficando, né? Porque a minha intenção não era fazer curso, era dar pistas para vocês aprenderem a mediar, né? Ah, mas Então, professora, a gente já quer o curso porque é, é- vai ser muito bom, muito, muito bom. Eu já tô ó, ansiosa, só esperando. então tá, olha, eu acho que a nossa live foi boa. O que que você acha? Gostou? Tirei as suas dúvidas? Ai, nossa, eu amei e essa semana vou fazer uma mediação de classificação. Aí vou mandar para a professora que eu sempre mando, né? Tá bom então. Então tá, Então foi um tá, olha, prazer. gratidão. E aquele negócio, né? Tens dúvidas? Fotografa, manda para mim, pede opinião, sabe? Porque acho que, não vou dizer 100%, né? Porque eu ainda estou devendo aí umas respostas para umas meninas que me perguntaram, por causa do tempo, né? Às vezes eu não tenho muito tempo. Mas eu acho que 99% de quem me faz uma pergunta eu respondo, né? Quero agradecer a participação hoje da Sâmia, que está aí nos vendo, e dizer para ela que eu vou preparar umas atividades bem legais de matemática, para que a gente possa mediar matemática a partir da escala Cucinari e também talvez do bloco do material dourado, certo? Ah, eu vi aquele material da escala e hoje eu já tava para escrever onde que eu compro esse material, que eu achei o máximo. Eu vi no Instagram, hoje tinha uma postagem, né, sobre esse Isso, material. tem em qualquer livraria, mas ali dá para trabalhar dezena, não, unidade, dezena, dá para trabalhar as numerações de 1 a 10, dá para trabalhar os pares, dá para trabalhar fração, divisão, dá para Nossa. trabalhar muita coisa ali naquele material também. Professora, eu queria agradecer porque, assim, eu em relação à aprendizagem do Oscar, eu sou assim, tipo, era uma Gisele até chegar no perfil da professora Isabel e sou outra, e o Oscar também já é outro. Então a gente já tá todo mundo aqui já mudado. Ai, que bom. Olha, eu quero dizer para vocês que amanhã vai ter uma outra live bem interessante, voltada para interpretação textual. É uma criança que já sabe ler, mas não sabe interpretar, tá bom? Agora tem uma outra pergunta aqui. A professora ensina a tarefa, a mediadora ensina a criança e a criança pensa sobre a tarefa. Isso mesmo. Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta aqui. Você tem algum curso? Meu filho é autista, estou tendo dificuldade em alfabetizá-lo. Então não perca a live de amanhã, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. É uma criança autista que já sabe ler, mas não sabe interpretar. E aí talvez ali você consiga também algumas dicas, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta. A mediadora faz seu aluno pensar sobre, compara, analisa. Olha, vocês estão tinindo, hein? Vocês estão muito inteligentes, as minhas seguidoras. A professora ensina, a mediadora questiona sobre, assim surgem novas hipóteses. Perfeito! Essa é a Marina. A Marina também está me seguindo a toda, Marina, porque ela tem uma turma, daí ela Ah, coloca em prática com as crianças, né? eu assisti a Isso é live da bom. Marina. Isso é muito bom.
Então, assim, ó, gratidão por todos vocês, especialmente para você, Gisele. Vamos juntas mudar a história do Oscar, Ah, sim, aham. certo? Muito obrigada, professora. Boa noite. Um beijo grande para todo mundo. Tchau. Tchau.